Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje, a gente vai olhar para duas questões do questionário de indicadores socioeconômico dos microdados do Enem. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação, onde você vai encontrar as aulas minhas e do Alisson, e também um espaço onde a gente faz discussões sobre tecnologia. Quem está acompanhando a série de análise de dados aqui do canal, sabe que eu estou fazendo uma análise exploratória dos microdados do Enem de 2018. No último vídeo, eu ensinei a utilizar o grupo by no pacote Pandas, que é o pacote que a gente vai usar hoje também nesse vídeo. E a ideia aqui é a gente olhar para duas questões do questionário de indicadores socioeconômicos, em contraposição ao que a gente fez no último vídeo, olhando para o atributo, que definia o gênero do candidato, o gênero declarado pelo candidato. Para quem caiu de paraquedas aqui e não sabe do que eu estou falando, eu vou mostrar aqui o dicionário do conjunto de dados do Enem, para que você se situe. Então essas aqui são as informações que tem no nosso conjunto de dados. E o que eu estou me referindo às questões do questionário são, na verdade, essas aqui, ó. Essas duas questões do questionário socioeconômico do Enem, em que a primeira é até que série seu pai ou o homem responsável por você estudou, e a segunda é até que série sua mãe ou a mulher responsável por você estudou. E essas aqui são as possíveis respostas, que vai de A até H, com a correspondente informação, onde A é nunca estudou e H é não sei. Então tá aqui o meu Jupyter Notebook. Hoje a gente vai usar exclusivamente o pacote Pandas, ele já está importado aqui. Temos nossos microdados do Enem também importados utilizando o pacote Pandas, no método read_csv. A gente já aprendeu a visualizar o head, a cabeça de um data frame, e a encontrar suas colunas. Então hoje eu não estou digitando essas informações, eu estou mostrando direto. E a gente tem o passo que a gente tem feito sempre, que é selecionar as nossas colunas de interesse para aquela aula. E hoje, o que eu vou precisar utilizar e o que eu desejo utilizar é a informação do número de inscrição, porque ele é um identificador único da linha, a nota em matemática, a nota em redação e a informação das respostas à questão 1 e 2 que eu mostrei lá para vocês do nosso questionário socioeconômico. Do mesmo jeito que a gente tem feito, a gente usa o método filter e passa para o parâmetro items da função filter as colunas que a gente selecionou. E aí eu vou usar o método que eu sempre uso para verificar a nossa operação, que é olhar a cabeça do novo data frame. Pronto, esse é o nosso data frame. Uma coisa que eu quero chamar a atenção agora é o que é esse tal de none? E bom, none significa not a number e quer dizer que não é um número. Essa informação está ausente no conjunto de dados. Você pode pesquisar um pouco mais nesse link aqui que eu coloquei para você, mas a gente também não precisa necessariamente lidar com essa informação. Então, se a gente quiser eliminar ela, a gente pode fazer o seguinte. O que eu fiz aqui foi utilizar um método dropNA para eliminar do data frame as linhas em que tem o none, o tal do not a number. Então, pessoal, finalmente a gente vai começar a olhar os nossos indicadores socioeconômicos. E aqui, como eu já mencionei, a gente vai olhar para as questões até que série seu pai ou homem responsável por você estudou e até que série sua mãe ou mulher responsável por você estudou. E agora é que vem o tal do pulo do gato que eu quero mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com um dicionário. Então aqui eu tenho um dicionário que eu dei esse nome meio feio para ele, que é o dicionário das questões 001 e 002, em que eu estou relacionando exatamente aquela informação que eu tirei do meu dicionário de dados, aliás, do dicionário do conjunto de dados. Então eu peguei justamente essa informação aqui, ó, e eu transformei num dicionário no Python. Para quem não conhece o formato do dicionário no Python, ele é assim, uma chave, 2 pontos, um valor. Essa chave aqui, ele pode ser de vários tipos de dados diferentes, desde que seja um tipo de dado do Python que se chama imutável. Isso é um detalhe que, para quem entende do que eu estou falando, vai fazer bastante sentido. Se você não sabe esses detalhes da linguagem Python, eu recomendo que você pesquise, porque a linguagem Python ela é muito legal e muito poderosa, mas eu vou meter aqui a nossa informação, então eu quero que você saiba que isso é um dicionário que tem uma chave, 2 pontos, um valor. E aqui eu coloquei exatamente o que está lá. A nunca estudou, B não completou a 4ª série, C completou a 4ª série. E por que a gente vai usar esse dicionário? Porque quando a gente olha para a coluna, para a informação da coluna, a gente só tem as letras aqui, B, D, E, D, C. Eu quero usar esse dicionário, então, para resolver uma questão, que é a seguinte.
Se eu olhar para o meu conjunto de dados agora, do jeito que ele está, e pedir para agrupar pelas respostas à questão 001, a gente vai ter o seguinte resultado. Esse resultado, faz sentido porque a gente sabe que existe um dicionário. A gente sabe que as respostas de A a H são essas. Mas seria muito mais interessante se eu pudesse saber o que significa A até H. Porque aí eu vou conseguir tirar valor mesmo, extrair informação do meu dado. Para quem viu o primeiro vídeo, sabe que extrair informação é o nosso objetivo aqui, analisando o conjunto de dados. Então, eu vou utilizar esse dicionário para criar uma nova coluna do meu data frame, que é exatamente o valor relacionado a essa letra. E aqui tá mais uma coisa que a gente vai aprender de novo nesse vídeo. Além do dicionário que eu acabei de explicar, a gente vai aprender então a criar uma coluna num data frame pandas. Então a gente precisa fazer isso aqui, essa estrutura. O nome do data frame, colchete, e o nome da minha nova coluna. E eu vou dizer para o Python o que essa coluna vai receber. E aqui, pessoal, eu também vou ensinar uma coisinha nova. Talvez quem sabe Python já saiba isso, talvez não. Mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou digitar agora. Aqui, pessoal, estou usando uma estrutura que é muito comum no Python, que é o seguinte. Eu tenho um colchete, que significa que essa informação aqui vai gerar uma lista. E eu quero que a informação que vá para essa minha lista, que vai ser o que a minha coluna vai receber, seja isso aqui, ó. Q001 e 002 dicionário colchetes resp. O que é isso? Isso é uma forma de eu pegar uma informação que está no meu dicionário. Vou mostrar para você. Se eu pegar o meu dicionário e fizer assim, ó, A, o que esse comando vai me retornar? Ele vai me retornar o valor correspondente ao A no meu dicionário. Vamos ver? Nunca estudou. Por quê? Porque eu disse que no meu dicionário A equivale a nunca estudou. B equivale a não completou a 4ª série / 5º ano do ensino fundamental. Então, se eu colocar B, é isso que eu vou obter. Então, essa estrutura aqui serve para eu pegar a informação correspondente à chave, que no caso aqui é a letra, no meu dicionário. E é exatamente isso que eu estou pedindo para ele fazer aqui. Só que, ao invés de passar uma letra específica, eu estou passando essa variável que eu chamei de resp. E aí, em seguida, eu tenho que falar para o Python quem é esse resp. Então, eu falo for, que significa para, resp in microdados enem selecionado.q0001. O que significa isso? Essa informação aqui, ó, eu também vou mostrar para você o que ela é. Vou criar uma nova linha aqui e a gente vai ver, ó. Essa informação aqui é justamente a coluna das respostas ao Q001 do nosso data frame. Ela é exatamente a informação que está aqui, ó, no meu data frame. E quando a gente volta para esse nosso comando, então, para a gente entender o que está acontecendo? Eu estou falando para ele, para cada resp, que eu chamei de resp porque seria a resposta ao questionário, então, para cada elemento dessa série aqui, que é B, C, A, você pega o correspondente no dicionário. E ele vai pegar e criar uma lista com isso, por isso esse colchete aqui, e vai atribuir essa informação à nossa coluna. Então, eu vou rodar e vou fazer o que eu sempre faço para visualizar o data frame, que é pedir o head dele. Olha que legal, pessoal. A gente tem a nova coluna NO, que eu falei, que eu chamei de nome, que é 001, poderia ser qualquer outro nome da minha coluna, mas eu quis chamar assim. E agora eu tenho o correspondente a cada resposta do Q001 aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para a questão 2. Então, nome do data frame, colchete, aspas para eu criar o nome da minha coluna. Eu vou chamar de NO, que 002 para seguir o padrão da outra. Igual a lista. Aí eu vou pegar o meu dicionário, Q001 e Q002. Resp, de novo, que é a resposta para resp em microdados enem selecionado .q002. E agora a gente visualiza o nosso data frame novamente, eu sempre uso o head para isso. A gente tem as nossas duas novas colunas aqui. Demais, né? Mas não acabou por aí. Agora que eu tenho essa informação de que resposta exatamente os nossos candidatos do Enem, os candidatos que a gente está vendo aqui responderam,
Eu quero, pessoal, comparar a distribuição do nível de escolaridade dos pais versus das mães dos candidatos. Não um para um, mas assim, a distribuição mesmo. Como que é a gente olhar a escolaridade dos pais dos candidatos do Enem, como que é olhar para a da mãe. Então, eu vou começar pela do pai. E aqui eu vou usar uma série de métodos que eu já utilizei em outros vídeos. Então, vou fazer microdados Enem selecionado. Eu vou filtrar apenas as colunas número de inscrição e a resposta à questão 1. Ah, Kizzy, por que você escolheu a coluna número de inscrição? Porque, pessoal, a coluna número de inscrição, ela tem um identificador único. Isso me ajuda bastante para garantir que eu estou fazendo uma contagem da maneira correta. E mais do que isso, porque ela é uma coluna em que eu não tenho aqueles NOR e number, porque todos os candidatos que estão no conjunto de dados, eles têm o número de inscrição. As outras colunas, a gente não tem certeza, a gente não garante que existe um valor. Principalmente se eu pegar a coluna de nota, por exemplo, porque pode ser que o candidato não tenha ido fazer a prova, mas como ele fez a inscrição, o número de inscrição está lá. Então, o número de inscrição é uma informação muito mais confiável para a gente usar para poder agrupar uma outra coluna. E aí, pessoal, eu vou utilizar a minha coluna NO_Q001, que foi a coluna que eu criei, que tem a descrição da resposta. Eu não quero fazer isso utilizando a resposta ABCDE, porque eu não vou conseguir entender nada, como eu mostrei lá em cima. Então, uma vez que eu filtrei isso, eu vou agrupar por NO_Q001, que é a minha resposta à pergunta 1 do questionário. Então, a gente usa group by, e eu vou usar o método count, que é um método para contar as quantidades desses agrupamentos. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Muito legal, a gente conseguiu aqui. Só que o nosso resultado, ele veio ordenado por essa informação aqui, ó, NOQ001. Só que eu prefiro ordenar ele, pessoal, pela contagem, porque eu quero saber quais são os grupos que têm mais candidatos e quais grupos têm menos. Então, para fazer isso, eu vou utilizar um método que se chama Sort Values. Eu quero que ele ordene pela coluna, que é o número de inscrição, e não pela coluna que está sendo usada como índice aqui. E eu vou passar para ele a informação de que eu quero descendente, ou seja, do maior para o menor. Então, ascende igual false, que significa ascendente é falso, então é descendente, entendeu? É meio que o contrário, mas o parâmetro ele é assim. Então, eu vou rodar de novo. Pronto, agora sim eu tenho a informação que eu queria. Eu consigo ver qual é o grupo que tem mais candidatos que respondeu e qual que tem menos. Então, pessoal, olhando para a escolaridade dos pais, a maior parte dos candidatos do Enem, cerca de 1 milhão, respondeu que o pai completou o ensino médio, mas não completou a faculdade. Em segundo lugar, a gente tem não completou a 4ª série, /5º ano. Terceiro lugar, completou a 4ª série, mas não completou a 8ª. Depois, completou a 8ª, mas não completou o ensino médio. Logo em seguida, tem aqui em 5º lugar, pessoal, o não sei. E aí pode ser não sei porque a pessoa realmente não sabe, ou ficou com preguiça de responder, ou porque talvez ela não conheça o pai dela. É uma questão que a gente tem que pensar. E por último, os pais que completaram a graduação. Então a gente tem que realmente, nos extremos, né, da distribuição, se a gente fosse ver, tá, os pais que nunca estudaram e os pais que completaram a graduação. Então, nos extremos. E quem concentra mais é quem está ali, ensino médio e ensino fundamental. E agora, pessoal, vamos fazer a mesma coisa, mas para olhar para a escolaridade das mães dos candidatos. Olhando a mesma informação, só que agora para a mãe, a gente tem algo pouco parecido, mas sutilmente diferente. Você consegue ver? Vou tentar colocar desse jeito para a gente conseguir enxergar. Olha só, em primeiro lugar, a gente tem a mesma informação, que as mães, em sua maioria, completaram o ensino médio, mas não completaram a faculdade. Em segundo lugar, a gente tem também, não completou a 4ª série, identicamente. A gente tem, completou a 4ª série, completou a 8ª série, completou a faculdade, nunca estudou. O que é legal, pessoal, porque o que inverteu aqui é, o não sei, ele foi mais para baixo. Então, tem menos alunos que não sabem sobre a mãe. E isso nos indica que, provavelmente, a parte daqueles não sei, de fato, lá dos pais, são de pessoas que não convivem com o seu pai. Então, em geral, a gente já tem essa informação, a gente sabe que no Brasil, em geral, tem muitas famílias em que o chefe de família, a chefe de família, é a mulher, é a mãe, por razões diversas, seja por conta da taxa de homicídio ser alta,
para os homens, seja porque alguns homens de fato abandonam os lares. Então é muito curioso a gente ver isso aqui representado nesse conjunto de dados que a gente está olhando. E aí também a gente tem a informação de que tem menos mães do que nunca estudaram do que mães que completaram a pós-graduação. A próxima coisa que eu quero olhar, pessoal, é olhar o desempenho em matemática de acordo com a escolaridade do pai e da mãe. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar a nossa linha anterior para economizar trabalho. Ao invés de eu ter usar um número de inscrição aqui, eu vou usar a nota em matemática. E eu vou usar aqui também nota matemática. E vou rodar. Estou ordenando aqui já, que nem a gente tinha feito antes, sort values pela nota de matemática. E aqui a gente tem a seguinte informação, que é muito interessante. Quem tira a média maior em matemática é quem é filho de um pai que fez uma pós-graduação. E logo em seguida vem, completou a faculdade, mas não fez pós, completou o ensino médio, mas não fez faculdade. Então, o mais interessante aqui, na minha opinião, é ver que tem uma certa linearidade nessa informação. Então, o que a gente conseguiria inferir é que a média dos candidatos cresce conforme cresce a escolaridade do pai. Eu achei isso genial. Eu vou fazer a mesma análise para a gente ver como funciona isso em relação às mães. Se essa tendência se concretiza também. Eu chuto que sim. Então, eu vou copiar a linha, vou mudar de Q001 para 002. Uau, pessoal, olha que legal. Se a gente olhar pela escolaridade da mãe, essa informação também é muito interessante, porque ela também é linear segundo a escolaridade. Tirando aqui no final que o não sei e o não completou se alteram e o nunca estudou. Mas é muito curiosa essa informação. Eu achei, pelo menos, assim, genial. E aí, pessoal, por último, vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a nota de matemática, para a nota de redação. E depois eu convido que você faça para as outras notas do nosso conjunto de dados, beleza? Pessoal, olha que interessante. A mesma linearidade se concretizou. Vamos fazer para o da mãe? Uau, também. Eu achei isso demais. É muito intuitivo a gente pensar que quanto maior a escolaridade dos pais, melhor vai ser o desempenho do filho pelo contexto em que ele está inserido, pelo acesso à informação que ele vai ter desde a infância. E é muito legal conseguir verificar isso nos nossos dados. E vocês veem assim, é claro que isso não é exatamente fácil, mas aprendendo alguns métodos do Pandas a gente já consegue fazer muita coisa legal. Então a gente tem feito coisas interessantes, chegado a resultados interessantes com 3, 4, 5, 6 métodos, e isso é muito poderoso. E olhando para esses dados, eu mencionei que eles descem numa escala linear, mas isso eu estou fazendo de olho, né? E na verdade pode ser que você não consiga olhar para os dados e ver que isso realmente é linear. E para verificar isso, pessoal, a gente consegue ter um jeito bem simples. A gente pega, faz um gráfico dessa informação e verifica se ela está próxima de uma reta. E isso vai nos indicar, então, que a escala de decadência, né, de descendência dessa informação é de fato linear. Então eu vou atribuir essa informação aqui a uma variável e pedir para plotar essa informação. E olha aqui, pessoal. Não é perfeitamente linear, mas a gente vê que sim, se aproxima de uma reta. Por isso que a minha intuição, na verdade, estava certa, né? Como eu já lido com números e com pandas há algum tempo, eu consegui ver isso de olho. Mas é muito legal você também poder conferir isso nas suas informações. E aí, por último, pessoal, quero fazer uma observação aqui, utilizando a mesma sequência de comandos, só que utilizando o describe, que também é um método que eu ensinei no último vídeo, que a gente consegue olhar para essas métricas todas aqui de uma vez. E aí, o que eu achei muito legal é porque é claro que, embora a gente consiga ver uma diferença na média, a gente vê que a nota mínima e a nota máxima para cada grupo é igual. Então, isso significa que, se a gente for olhar casos de exceção dentro dos grupos, provavelmente a gente vai encontrar crianças que, mesmo tendo pais que não são nem alfabetizados, elas conseguem tirar uma nota 1000 na redação, assim como crianças que têm os pais altamente escolarizados conseguem tirar uma nota 0. Mas é legal olhar para a média para a gente ver como um grupo, então uma quantidade maior de pessoas, está se comportando, entendeu? É um indicador interessante, porque olhar para as exceções é uma coisa que, ok, é uma evidência, mas não é algo que nos faz inferir sobre uma população. E olhar para os 5 milhões de candidatos e conseguir fazer uma média para cada um desses grupos é muito mais poderoso do que olhar para os casos pontuais, que no caso seria a nota máxima. Então, se um aluno dentro do grupo que os pais nunca estudaram, tirou 1000, e no outro grupo foram 1000, a nota máxima para o grupo é 1000. E é importante entender essas nuances, porque a gente não cai assim, em argumentos falaciosos e consegue desenvolver argumentos mais poderosos, né, justificativas mais poderosas. Inclusive, eu recomendo que isso seja um exercício que você possa fazer. Você pode investigar
qual que é a distribuição das notas dentro de cada grupo. É uma coisa muito interessante. Enfim, dá para fazer muitas coisas, como vocês bem sabem. Então é isso, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Comenta aqui se você tem dúvidas, se você tem sugestões. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que vocês acham que possam gostar ou de quem ia se interessar por essa informação de escolaridade dos pais dos candidatos do Enem. Eu fico muito grata por vocês estarem acompanhando essa série. Eu estou muito feliz de estar podendo dividir o meu conhecimento com vocês. Muito obrigada e até a próxima!